Nós vamos fazer um painel aqui no palco e eu gostaria de chamar no nosso painel, que é sobre desafios de Customer Experience no mercado B2B. Para que ele aconteça, nós vamos chamar agora aqui o nosso mediador, que é o Rodrigo Tavares, diretor de atendimento a cliente da PagSeguro. Venha para cá, Rodrigo! Uma salva de palmas ao Rodrigo. Bom dia, meu amigo! Tudo bem? Vê se está aberto aí, dá uma falada aí. Tá aberto? Tá funcionando, tá aberto. Boa. Vambora. Para compor o painel, eu chamo agora ela, a Mayla Takahashi, que é Customer Experience Manager da CNH Industrial. Vem pra cá, por favor. Salve de palmas a Mayla. Bom dia. É igual a televisão, a gente finge que não se viu antes. Tudo bem, quanto tempo? Tá boa, Mayla? E aí? Chamo também Luciede Manduca, Head de Customer Experience da Yara Fertilizantes. Vem pra cá, salve de palmas a Luciede. Bom dia. Bom dia! Bom dia! E finalizando o nosso time aqui, a Cíntia Kitasato, superintendente de marketing da Alelo. Vem, Cíntia! Salva de palmas, seja bem-vinda! Rodrigo, gente, é com você. Boa. Bom, pessoal, bom dia a todos. Nossa. Bom dia! Bom dia ou não? Bom Melhorou, dia, né? melhorou. Legal, muito bom. Primeiramente, para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Vocês vão perceber que a gente está fazendo um pouco diferente aqui, não tem cadeiras, né? A gente quis ser um pouco disruptivo e fazer algo um pouco mais interativo com vocês, né? Aqui aproveitando esse palco sensacional aqui do Memorial da América Latina, na sua versão Arena, que é muito, muito bacana. Acho que, antes de começar, né, acho que primeiro agradecer, acho que em nome das minhas colegas aqui de painel, a organização, a Track, ao Tomás. Para mim é muito emocionante, porque eu estava no primeiro CX Summit em 2016, que a gente fez uma trupe em São Paulo, Rio e BH. 2017 foi em São Paulo também. E é uma honra estar aqui de novo e ver esse evento tão grande, crescendo, tanta gente empolgada e a fim de conhecer e de beber conhecimento e dividir experiências, né, sobre CX no Brasil, que acho que a gente pôde ver ontem quanto que a gente ainda tem coisa para fazer nesse segmento. Então vamos lá, passados os agradecimentos, desafio estar aqui com 3 mulheres incríveis no palco, né, sempre e aqui, né, aqui acho que representando empoderamento feminino, né, então a mulherada deve estar feliz de ver um painel tão forte aqui com as meninas. A Luciede até veio pra cá e deixou você aí, ó, Rodrigo. Vou ficar aqui, ó, qualquer coisa. Não é elas contra ele, né, gente? Vamos lá, não é assim, né? Bendito é o fruto. Só vou pedir para vocês não fazerem a mágica que o Gabriel fez, porque acho que, não sei se vocês sabem fazer comigo, né, mas tudo bem. Mas vamos lá. Para a gente começar o esquenta aqui do nosso painel, dividir um pouco a minha opinião, né? Eu acho que o assunto de CX no Brasil ainda é algo que está começando, ainda está assim, dando os primeiros passos, né, bastante no início mesmo, né? E eu queria agora dividir, né, abrir a palavra aqui para as minhas colegas aqui de painel, qual a visão delas sobre isso, se elas partilham dessa opinião também que eu tenho, e também aproveitar e dizer, no contexto de cada uma, né, da empresa de cada uma, do mundo de cada uma, qual a maturidade que isso está na empresa de vocês, né? Acho que é para dividir com a galera aqui. Então, eu vou começar com a Luciede. Legal, obrigada, Rodrigo. Bom dia, pessoal, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha grande paixão pelo cliente e pela minha experiência aí na indústria, na verdade, B2B2C. Então, contextualizando a Yara, e eu vou falar também do que eu acho, no mercado de uma forma geral, o que eu acho? Eu acredito que o tema ainda é incipiente. No Brasil, a gente está começando, engatinhando ainda nesse tema. Há um grande, talvez, confusão de que experiência do cliente é relacionamento com o cliente, é a área de call center ou é a área comercial. Ainda é uma confusão. Customer Experience é estratégia, é modelo de organização, é modelo de negócios, onde áreas como comercial, experiência do cliente, né, pensando em call center, fazem parte. Mas não é só essas áreas, né, que fazem parte, né, desse contexto de Customer Experience, é mais amplo. Pensando na minha empresa, Yara Brasil Fertilizantes, nós somos uma multinacional norueguesa, estamos presentes em 60 países, o nosso produto principal é solução nutricional para planta, o que vulgarmente a gente chama de adubo fertilizante. Hoje a gente tem uma venda para aproximadamente 20 mil clientes B2C,
e aproximadamente 1.500 B2B. Quando eu entrei na empresa, em 2016, há 3 anos estou lá, venho da indústria do varejo, então totalmente diferente, o grande dilema, o grande desafio que eu tinha era fazer uma transição de uma empresa com foco no produto para uma empresa com foco no cliente. Então, hoje, passado 3 anos, o que a gente tem na Yara? A gente teve a criação da área de Customer Experience como uma área estratégica, não ligada ao call center, não ligada à área de operações, mas sim ao marketing, pensando em estratégia. A gente desenhou a jornada do cliente, tanto pensando no B2C quanto no B2B. A gente hoje tem todos os touch points mapeados, a gente tem os KPIs de NPS, aí eu vou falar mais para frente, mas a gente tem vários KPIs mapeados, inclusive como meta da liderança. E a gente tem também uma coisa extremamente importante, que é gestão da mudança. Employee Experience, mas não no ponto de vista de desenhar a experiência do colaborador, mas como que o colaborador se sente parte dessa jornada do cliente. Então, eu entendo que hoje a gente tem sim, e desculpa, quando a gente fala dos indicadores, não basta tê-los, tem que discutir e transformar isso em ação. Então, isso também já é o 3º ano recorrente, que a gente consegue medir e colocar toda a liderança discutindo e priorizando os projetos para a melhoria de experiência do cliente. É isso. Boa, obrigado, Luciede. Passo a bola aqui para a Cíntia. E na Lelo, Cíntia, fala um pouquinho a sua opinião e tudo mais. Vamos lá, só para a gente equalizar aqui, quem tem ou conhece a Lelo aqui? Aê, gostei do U, hein? Muito bom, mas para quem eventualmente não conhece, então, a Lelo ela é focada em soluções, né, pensando funcionalmente em soluções de benefícios, incentivos e despesas corporativas. E pensando mais na questão de propósito, a gente é o elo de conexão, então, né, entre as empresas que contratam os nossos produtos, os estabelecimentos que aceitam e os usuários que estão ali na ponta utilizando os cartões efetivamente. Na Alelo, a gente também decidiu, em 2017, começar a pensar, né, precisamos elaborar alguma estrutura aqui de Customer Experience. Assim como na Yara, a gente colocou isso plugado no marketing, porque além de estratégia, se Customer Experience tem a ver com pessoa e qual é a conexão que a pessoa tem com a nossa empresa, e se tem a ver com cultura e qual é a conexão que os nossos colaboradores têm com o nosso propósito, isso tem que estar muito ligado com a nossa marca. Então, a gente decidiu plugar no marketing por conta disso. E aí, apesar de estar plugado no marketing, com certeza isso permeia todas as áreas da companhia. Uma coisa muito bacana que a gente fez também, pensando em cultura, na avaliação de desempenho dos nossos colaboradores, uma das competências é foco no cliente. Então, todo colaborador Alelo tem uma nota do quanto ele dá de foco no cliente, tanto interno, porque vai reverberar no nosso cliente externo. E também a gente tem um comitê executivo, que participam todas as áreas da empresa, inclusive o CEO, que é mensal, que é para falar sobre cliente. Então, quais são os nossos processos, quais são os nossos KPIs, o que a gente tem evoluído, o que a gente ainda tem para fazer. Acho que esse é um pouquinho da nossa experiência aqui de Alelo. Boa, muito bom. Obrigado, Cíntia. E agora, aqui para fechar a rodada, Maíla, conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Eu não vou perguntar quem conhece a CNH Industrial, porque eu acho que é muito pouca gente. Mas talvez se eu falar as marcas, vocês vão começar a identificar. A gente trabalha em diversos segmentos. Nós temos a Case, a New Holland, Agricultura e Construção. Nós temos a Iveco Caminhões, a FPT, que é o nosso Powertrain, e também o CNH Capital, que é o nosso Financial Services. Então, é um grande desafio estar na holding, trabalhar a experiência do cliente em todos esses segmentos que, apesar de complementares, porque a gente está falando de bem de capital, eles são muito distintos, né? São clientes diferentes, são propósitos diferentes, e o nosso objetivo tem que congruir. Como que a gente faz para administrar essa adversidade, não só dos nossos colaboradores internos, mas principalmente quando a gente fala de B2B, nós temos mais de 250 investidores, ou seja, grupos de investidores na CNH Industrial. Eu estou falando de mais de 4 dígitos de concessionárias, né? Então, como as meninas bem disseram, eu acho que tem algumas práticas que são muito comuns, principalmente quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de alinhamento do que é a experiência do cliente, de qual é o propósito da nossa holding em cada um desses brands, né?
Então, a gente tem um comitê mensal, que a gente lida com todos os brands, com todos os brand leaders mensalmente. E a primeira pergunta que você disse em relação à maturidade da experiência do cliente aqui no Brasil, eu quero ir um pouco além. Eu acho que começa com a primeira pergunta, quando eu me apresento e falo, olha, eu sou PMO, Manager de Experiência do Cliente. E 75% das pessoas me perguntam, mas o que é isso? Eu acho que nós brasileiros, até por uma questão cultural, a gente está tão desacostumado a ser bem cuidado, em qualquer que seja a esfera, que as pessoas assustam. Eu cuido da sua experiência comigo. Eu cuido de como vai ser entregue o teu serviço, como vai ser entregue o teu produto, como vai ser entregue a forma com que a gente comunica. E as pessoas se espantam, poxa, que legal, né? E aí eu vou um pouco mais além. Por ser uma empresa global, nós estamos levando a iniciativa de Customer Experience para os Estados Unidos e para a Europa agora, porque eles não têm nada semelhante com isso. Eles trabalham métricas, e afinal de contas, a gente tem métrica demais. A gente gera muita métrica, mas a gente gere pouco essas métricas. Então, a gente está levando para o mundo essa nossa iniciativa, que tem até um traço de brasileirismo nisso, porque é approach, né? Fundamentalmente, quando a gente fala mesmo que seja de B2B, a gente está falando de B2B ou B2C, a gente fala de humano, ou seja, human to human. Se a gente partir desse pressuposto, um grande envelopamento em tudo que a gente vai buscar fazer vai se transformar de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito genuína, seja para o nosso colaborador interno, eu estou falando aí de 8.500 pessoas, seja para os meus dealers ou para o meu consumidor final, que é a pessoa que compra a minha colheitadeira, compra o meu trator, compra o meu caminhão, enfim. Muito bom, acho que deu para dar uma primeira visão aí, vocês tocaram em coisas bem legais. Acho que a Maíla tocou num ponto, né, e acho que vocês três comentaram, né, esses termos, né, eu trabalho com CX, o que é isso, Customer Success. Eu acho que ainda está tendo muita questão de misturar conceitos, né, e aqui a gente cai na tentação de usar alguns nomes sexys, né, que é Customer Success, Customer Experience, né, porque afinal de contas, né, no jantar de família de sábado, você falar que trabalha no saque não pega bem. Agora, falar que você trabalha como Customer Success Analyst Senior, tua mãe vai ter orgulho de você. Aí sim. Né? Você chega na balada para gatinha e fala que você é Customer Experience Analyst. Pô, o cara cuida de experiência, esse cara é top, né? Customer Insights. Exato. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que cada vez mais entender isso, e pode usar os termos, mas temos que entender o que a gente está fazendo. E no fim é cuidar de gente, gente cuidando de gente, como a Maíla comentou. Indo para a segunda rodada aqui, para a gente, de esquenta foi bom. A gente fala bastante, né, sobre experiência do cliente, CX, e é muito natural a gente pensar no B2C ou empresas que lidam direto com o consumidor final, né? Eu trabalhei na minha carreira em alguns marketplaces, eu trabalhei no Mercado Livre, trabalhei no 99, na Expedia, que é aí do segmento semelhante ao Booking, né? E eu tinha sempre um desafio, porque é muito fácil a gente pensar com a cabeça do comprador, é fácil pensar com a cabeça do passageiro, e é fácil pensar com a cabeça de hóspede. Mas é difícil pensar com a cabeça do dono da pousada, com a cabeça do motorista e com a cabeça do vendedor, que são os B2Bs, aí, os empreendedores. Queria escutar de vocês, tem alguma especificidade, alguma particularidade para construir a experiência do cliente em B2B? Algum desafio específico que seja diferente do mundo B2C? Vou começar com a Maíla dessa vez, vou inverter a roda aqui. Vamos lá. Eu acho que sim, são diversos os desafios, até porque quando a gente fala na experiência do cliente, a gente está falando de uma transformação cultural, né? Então, já é um grande desafio quando a gente pensa internamente, mas quando a gente ultrapassa os limites da nossa organização e a gente tenta trazer a importância de o nosso cliente ter uma experiência positiva, ela precisa ser muito mais apelativa e muito mais genuína, né? Porque eu tô no meu limite, eu tenho o nosso corpo diretivo, eu tenho os nossos gestores, o middle management, enfim. Mas quando eu vou para além, quando eu passo para um concessionário, por exemplo, quando eu passo para um representante, esse approach ele precisa ser ainda mais genuíno, ainda mais verdadeiro, no seguinte sentido: o que a gente quer com a implantação dessa experiência do cliente? Qual é o ponto positivo? E a gente traz muito nesses debates a questão da sobrevivência. Porque a gente precisa ser muito transparente a ponto de entender que nós, fundamentalmente, como clientes, temos aquelas marcas que, um restaurante, uma marca de roupa, enfim, uma companhia aérea, que é eleita por nós como a melhor experiência. Se você, entre a companhia laranja, a azul e a verde, qual você gosta mais de viajar? Sem analogismos com as cores, ok? Mas, enfim.
trazer essa visão, eu acho que é o maior desafio. Assim, nós trazemos para dentro a cultura e a gente está indo agora para toda a rede de concessionários. E esse desafio está muito mais ligado à genuinidade e à forma com que a gente esquematiza deliverables, porque a experiência é muito intangível. A partir do momento que você começa a trabalhar em entregas e acompanhar, gerar e gerir esses KPIs, eu acho que a gente consegue evoluir de maneira mais concreta. Boa, muito bom. Cíntia, vamos lá. Vamos lá. O que eu acho que é diferente no Customer Experience pensando no B2B? Sei lá, né? Pensando na Cíntia para comprar uma roupa, a decisão é só minha, não vou consultar meu marido nem ninguém, se eu gostei eu vou lá e eu compro. Agora, quando você está falando de B2B, você normalmente tem mais de um interlocutor que você vai ter que convencer. Eu acho que o ponto está aí. E esses interlocutores têm expectativas e têm níveis de decisões e de variáveis para pensar que são diferentes, né? Então, por exemplo, dando o exemplo da Alelo, a pessoa precisa contratar um benefício para a companhia porque ela quer reter talentos, ela quer deixar as pessoas felizes, produtividade, enfim. Tem a pessoa que está lá no dia a dia que toca isso, que operacionalmente vai precisar das melhores ferramentas, que vai precisar de uma fluidez, que vai precisar de um processo simples, que vai precisar que o dia a dia dela se torne fácil para ela ter tempo para fazer outras coisas e criar outras coisas. Mas aí ela vai ter o supervisor dela, que está vendo mais a parte de budget, mais a parte, né, e aí ela depois vai ter o gerente, o diretor. Assim. Então, são muitas pessoas envolvidas no processo de decisão. Acho que esse é o ponto principal da experiência do B2B. Então, precisa lembrar disso. Cíntia fez spoiler do que eu ia falar, assim não vale. Luciete, já emenda aí. Manda aí, já vai interagindo. Não, na verdade, complementando o que os três falaram, né, de fato, no B2B, o produto não está na prateleira, né? É difícil para a gente, né, enquanto colaboradores das organizações, sentir esse produto, né? Eu não vou no supermercado, eu não vou no shopping para comprar, no meu caso, principalmente, né, fertilizante, né, que é uma coisa que está muito distante, muitas vezes, do time que está dentro da organização. Então, acho que a primeira coisa é como é que se sensibiliza o público interno da importância do seu papel na jornada, sem tocar, sem vivenciar o que é, de fato, o seu produto na ponta. Então, no nosso caso, o que a gente vem fazendo, primeiro é sempre fazer a referência, né? Todos os dias nós somos clientes de várias empresas. Como você gostaria de se sentir sendo cliente de qualquer empresa e tentar fazer esse paralelo com a nossa indústria. E, claro, um estímulo constante para que as pessoas estejam na ponta. E, de novo, no trabalho junto com a RH de gestão da mudança, é trazer a voz desse cliente para dentro da organização, contação de histórias, testemunhais, visita a campo. A gente hoje não tem programas estruturados, mas a gente estimula isso constantemente, que é, de fato, a visita a campo. A gente até brinca, né? Colocar o chapéu do cliente e sujar a nossa bota no campo. Em relação aos nossos clientes, como bem a Cíntia colocou, no B2B você tem vários interlocutores dentro de uma organização. Então, você tem o comprador, no caso nosso de fertilizante, a gente tem lá o responsável agronômico por aquela compra. Então, realmente precisa ser mapeado todos esses stakeholders aí da relação e para cada um talvez caibam ações diferentes. Acho que no fim do dia, né, Lucete, o ponto é a empresa, ela não é uma entidade. Empresas são representadas por pessoas, de novo. Conjunto de CPFs, né? Eu costumo dizer. Exato, é isso. Exato, nunca não podemos esquecer disso. Acho que um ponto para complementar é vocês, dos interlocutores, realmente é muito crítico, e também ter pessoas por trás. No B2B, que ao mesmo tempo para mim é fascinante, mas é desafiador, é que a gente lida com os empreendedores e com o business da pessoa, com o negócio da pessoa. Então, as nossas decisões, elas impactam famílias, impactam ecossistema, empregos. Então, quando eu falo muito, sempre falei para times meus, né, vamos ter cuidado que cada vez que você aperta um botão ali para dar uma negativa, ou para dar um sim, ou bloquear alguma coisa, você vai poder, às vezes, inviabilizar a continuidade de negócio de alguém. É muito sério, mas é por isso que é tão apaixonante. Acho que o poder de impacto que a gente tem social no B2B no Brasil é tremendo. Então, acho que eu queria colocar esse temperinho a mais aí nesse desafio do B2B em particular. Indo para a próxima rodada. Então, a gente fala de experiência, de encantar, de tratar que nem gente e tudo mais, mas a gente não é ONG aqui, né? Precisamos dar lucro, dar resultado, ter dinheiro a empresa, né? Como é que é para vocês essa questão de equilibrar a experiência do cliente e a eficiência do negócio? Que a gente é muito cobrado por isso, né? Então, vamos lá. Vou começar dessa vez com a Cíntia. Vamos lá.
Vamos lá. Eu acho que tem um ponto que também é muito bacana da nossa experiência, de a gente, como eu falei, né, isso está hoje dentro do marketing, mas permeia todas as áreas da companhia. E aí, pensando principalmente, quando a gente faz as nossas escolhas de projetos, o que a gente quer inovar, o que a gente quer construir de novo, um driver importante é a experiência do cliente. Então, assim, junto com todos os outros, né? Então, assim, quanto que isso vai me trazer de rentabilidade? Quanto isso vai me trazer de vantagem competitiva? Quanto isso vai me fazer sair do outro lado, mas também cuidando da experiência do cliente? Então, sim, eu estou olhando eficiência e estou olhando a experiência do cliente junto, né? Eles têm pesos conjuntos nas decisões. Outro ponto importante é essa questão de começar a olhar os indicadores operacionais junto com os indicadores de satisfação de cliente, de customer experience. Então, quando eu mencionei daquele comitê executivo que a gente faz, a gente está sempre olhando essas duas pontas em conjunto, porque elas têm que equilibrar. Né? Também, assim, não adianta ser um projeto maravilhoso. Teve uma palestra ontem falando sobre a experiência Tiffany, né? Putz, não dá para fazer uma experiência Tiffany sempre, mas a gente tem que sempre olhar e dosar a operação, né? O processo interno que vai levar para fora uma jornada ideal, mas equilibrando essa balança. Acho que é isso. Isso tem que andar sempre muito junto, muito casado, essas duas estratégias. Boa, muito bom. Maíla, vamos lá. Eu tenho um caso muito bom. E especificamente para essa pergunta, a gente estava num dos comitês ainda esse ano, e o nosso presidente para a América Latina, quando questionaram a respeito de budget, quando eles questionaram a respeito de investimento, a frase dele me marcou muito, eu vou compartilhar com vocês. Não existe budget de experiência do cliente. Todo e qualquer investimento que a companhia fizer precisa ser focada na experiência do cliente. Nós precisamos rever todos os nossos investimentos, todos os nossos projetos, porque minimamente, se aquilo tangibiliza o meu cliente em algum momento, eu tenho que pensar na experiência dele. E essa reflexão, assim, putz, é muito verdade, né? Assim, hoje a gente desenvolve aplicativos pensando, talvez em nós e não neles. Né? No nosso caso, a realidade de campo, né, Lu? Às vezes eu não tenho não é 4G, não é 3G, a gente não tem Edge no Brasil. Gente, olha o tamanho desse país. Então, assim, aplicativo é o que ele quer? Aplicativo é o que ele precisa? Onde que eu vou investir? Repensar nas pessoas que de fato estão conectadas a nós. E desprender um pouco de uma questão até de ego, que é um ponto muito delicado da gente tocar, mas, assim, abrir mão do que, para minha experiência, olha, para mim seria maravilhoso um aplicativo assim assado, ou uma plataforma XPTO, mas às vezes, o meu dealer mal formou o ensino médio. Os meus vendedores, enfim, a força de vendas, qual é a qualificação, qual é o perfil dessas pessoas? E a gente repensar tudo isso, eu acho que é muito saudável, até voltando para aquela questão da sobrevivência, né? A adaptabilidade dos nossos investimentos para que, de fato, a gente consiga mensurar e chegar em resultados cada vez mais positivos. Eu acho que permeia um pouco isso. Bacana. Vamos lá, Luciede. Então, só para compartilhar um pouquinho, quando eu comecei na Yara, a gente vinha numa jornada de excelência operacional, que é uma jornada de eficiência, que é uma jornada, na verdade, constante de qualquer empresa, né? Cada vez mais a gente tem que otimizar os nossos recursos. E quando a gente começou a introduzir o conceito de experiência do cliente, a primeira pergunta que vem mas como é que excelência operacional e experiência do cliente se falam? Entendendo como se fosse um paradoxo ou uma escolha, ou um ou outro. E, na verdade, o ponto que eu sempre trouxe foi experiência e eficiência estão diretamente relacionados. Nós precisamos lembrar sempre, existe o cliente na ponta, sem ele a organização não existe, mas se a organização não for saudável, a gente também não tem os investimentos dos nossos stakeholders. Então, a primeira coisa é desmistificar que experiência do cliente é fazer o que o cliente quer. Não é isso. É diante do que a proposta que a empresa tem, né, qual é a sua estratégia, qual que é a proposta de valor, o que ela quer entregar para aquele cliente, pensando sempre na redução de esforço da interação do cliente conosco, onde a gente vai investir para melhoria de processos e aí sim ganho de eficiência. Tem que ter conta. A gente fala muito de métricas, a gente vai falar daqui a pouquinho, muito qualitativas. Tem que ter conta para a experiência do cliente parar de pé. Não existe experiência do cliente sem sponsor patrocinando de topo de liderança. Como é que topo de liderança patrocina? Sim, temos muitos que são qualitativos, que tem o cliente na veia, mas tem que ter número. A conta tem que fechar. Então, essa é uma dica que eu dou, inclusive, né? Pensem em como quantificar.
pegando já esse gancho da Luciede, também eu complementando com meus 2 centavos aqui de comentário, eu estava há pouco tempo num seminário, né, com outras lideranças, o pessoal falando, não, porque, o pessoal falando de experiência do cliente, não, porque a gente tem que conversar com as áreas de negócio. Eu falei, para tudo, gente, alguma área da empresa não é área de negócios? A nossa área também é área de negócio, né? Não tem essa, porque a sua área de operações é negócio. Todo mundo faz negócio na companhia, vamos parar com isso, que a gente é operação, é área de negócio. Com base nisso, a gente precisa, então, começar a conectar com indicadores de negócio da companhia. E aí vem agora essa próxima rodada. Indicadores, métricas, como é que vocês estão medindo o resultado, o impacto de experiência do cliente no ambiente de vocês? Vamos lá, Luciede. Legal. A gente, na Yara, hoje a gente tem um grupo de indicadores que são os indicadores qualitativos, aqueles que vão nos trazer as dores dos clientes, né, que nos servem como subsídio para definir as prioridades e os projetos, basicamente NPS e a satisfação. A gente faz a pesquisa anual, mas a gente também faz a pesquisa em algumas etapas chaves da jornada de forma mensal. Tá? Então, muita gente se discute, né, se NPS cabe ou não para B2B. É uma leitura que cada um tem que fazer dentro da sua organização, né? Dependendo da quantidade de clientes, talvez não precise ter um NPS, talvez não precise ter uma CSAT através do método quantitativo, através de uma entrevista em profundidade, cabe melhor. Então, cada um acho que tem que avaliar dentro da sua realidade o que cabe melhor. A outra coisa, na linha do quantificar essa experiência, o que a gente vem trabalhando é olhando recompra, ou churn, né? Dependendo da indústria, chama-se de churn, né? Qual é o volume de clientes que compram de forma recorrente? Né? Quantos clientes estão me abandonando de um ano para o outro? Aí depende muito da periodicidade do negócio de cada um. Né? Na indústria que eu trabalhava antigamente, a gente olhava isso mensalmente, diariamente. Nessa indústria, o nosso cliente compra uma vez por ano, 2 vezes por ano, então a gente calcula de forma diferente. E além da recompra, que é quanto o cliente volta a comprar conosco, a gente também usa ticket médio. Porque um dos objetivos também de experiência do cliente é fazer cross-sell, upsell, fazer com que aquele cliente compre mais produtos ou mais serviços da empresa. Então, isso também é uma métrica que a gente usa. E, como a Cíntia também comentou, a gente, na jornada do cliente, a gente tem as dores, a satisfação em cada etapa, mas a gente também tem um KPI de negócio correlacionado àquela etapa. Porque isso também serve, como a gente chama, né, um indicador duro, né, um termômetro, para sinalizar se em algum momento aí essa experiência pode estar falhando e a gente não percebendo. Tá? Então é isso. Acho que dentro das organizações tem um grupo que vai, através da mensagem qualitativa, ir em frente, mas sim, tem que ter o quanti, tem que ter número. Com certeza. Maíla, vamos lá. NPS basilar, né? Ancoragem. A gente está falando de concessionário, então a forma da métrica, a forma com que a gente apresenta, a forma com que a gente explica para o nosso concessionário, a gente tem que perpassar isso, né? Porque a gente cria aquela velha, temos muitas métricas, mas a gente acompanha todas, quer dizer, eu dou ao meu cliente a oportunidade de falar comigo, mas eu respondo esse cliente? Ah, não, só se ele for Master Blaster, Gold, etc, etc, etc. Isso não é a experiência do cliente, na nossa visão. A gente precisa entender que, assim, se nós damos essa oportunidade do cliente falar com a gente, do cliente nos sugerir aquilo que ele gostaria que fosse melhor, porque, lembrando, aqueles caras que escrevem textos de 10, 15, 20 linhas, são os clientes fiéis. Porque se ele está gastando o tempo dele para te dizer aquilo que é dor, é porque ele quer que você melhore. Caso contrário, ele simplesmente mudaria de companhia. Seria muito simples, né? Em última medida. Então, o NPS é a ancoragem para nós. Essa questão de termos muitas métricas, gerarmos muitas métricas, gerirmos poucas métricas, é uma coisa que a gente está cada vez mais pensando nisso, né? Principalmente na experiência do cliente. Como a Lu falou, a gente tem o ciclo de vida do cliente, a gente separa cada etapa do cliente, por exemplo, desde a pré-compra de um equipamento ou um serviço, até a recompra ou substituição desse equipamento, a gente precisa entender, na visão do cliente, não na nossa, quais são as métricas que vão estar atreladas a esses momentos, que são os wow factors? Será que um cliente quer, de fato, um tapete vermelho para receber uma colheitadeira? Não sei. Ele recebe na fazenda deles. O que ele gostaria de receber? O que é diferencial para ele? Porque, lembra, a gente ontem falou muito de encantamento, trouxemos um pouco, pincelamos um pouco de Disney, etc. Mas eu acho que, assim, as métricas elas têm que ser geradas de acordo com aquilo que é valor para o cliente e não só operacionalmente para o business.
E eu acho que está aí um grande desafio, né? Você compartilhar com o teu distribuidor, escuta, esse item aqui é muito, muito importante para a nossa operação. Vamos começar a acompanhar e, de fato, dar essas respostas, que acho que a pior coisa do mundo é você dar um parecer a respeito de um produto e um serviço e você nunca ter a resposta. Né? Você se sente abandonado, a experiência foi ruim, e daí, né? Parece que a resposta é essa para a gente. Eu preciso te falar que eu imaginei agora uma colheitadeira e um tapete vermelho, e o cara na fazenda. Eu imaginei, eu visualizei. Igual o aqui, carro, assim. sabe? Por que não? De repente, né? Não adianta, essas imagens vêm na cabeça, né? Obrigado, Maíla. Vamos lá, Cíntia. Vamos lá. A Maíla falando da britadeira com tapete vermelho foi ótimo mesmo e até me fez lembrar, porque na Alelo, na verdade, a gente tem 3 clientes, né? A gente tem as empresas, a gente tem os estabelecimentos comerciais, a gente tem os usuários. Então, isso por si só já traz uma complexidade enorme para a gente. A gente é também um B2B2C. E aí eu preciso olhar métricas diferentes para cada um deles. Com certeza, eles têm expectativas diferentes. E a gente faz um trabalho como a Luciade colocou, né, de NPS, de churn, enfim, e acho que mais um ponto que é importante e bem, que toca na questão de ser foco ou não, de ser estratégico ou não, Customer Experience para as empresas, para a Alelo porque também satisfação do cliente é uma meta corporativa da empresa. Então, assim, a gente faz uma pesquisa anual, e aqui a gente aborda esses 3 clientes, existe uma série de questões que são levantadas lá, e a questão no fim do dia, eu estou querendo abordar qual é a experiência que ele está tendo comigo, Alelo, né? E aí, no final do dia, a gente tem uma meta para a empresa toda baseada nessa pesquisa. Então, acho que isso também é um bom jeito de medir e também é um bom jeito de fazer todo mundo ir para o mesmo caminho. Não, Legal, muito bom. A Luciade quer complementar, se me permite, eu queria só complementar, como a Cíntia trouxe também na Yara, a gente tem o NPS, a satisfação como métrica corporativa, presidente, VPs, diretores, e o cascateamento para a base é feito através dos projetos priorizados. Então, não necessariamente é um indicador, mas a entrega do projeto priorizado a partir da voz do cliente. Então, eu queria focar nisso. Uma outra coisa, ainda sobre métrica e fazendo um deparo aí com eficiência. Quando a gente fez o mapeamento da jornada do cliente, a gente identificou as dores, a gente fez um trabalho estatístico também para ponderar qual etapa da jornada do cliente tem mais peso para influenciar o NPS e a satisfação. Por que isso? Porque a partir daí a gente também consegue direcionar os recursos da empresa. Exemplo, em vez de eu falar de alguma coisa de pagamento, eu vou falar de qualidade de produto, porque a qualidade de produto representa 70%, 80% da nota final do peso para o NPS satisfação. Então, isso é também uma outra dica importante para onde alocar recurso e ter um resultado mais rápido. Boa, excelente, moças. Meus 2 centavos de métricas. Primeiro, chavão, né? Só se melhora aquilo que você mede. Não adianta, você tem que saber o que está acontecendo. E outra coisa, cuidado com as métricas da vaidade, aquelas métricas que só são boas para você. Tem que ser métrica que reflita a realidade do cliente, não aquela que você acha bonito para mostrar no PPT para o teu chefe. Tá? Então, vamos cuidado, ter métricas que reforcem e tragam a verdade do cliente. O tempo é cruel, né? O papo está muito bacana, vamos indo encaminhando para o final, fazer aqui a pergunta antes da despedida de cada uma, da mensagem final. Todo mundo vai embora aqui hoje do evento, 2 dias de banho de CX, né, empolgação total, vai chegar amanhã querendo revolucionar, transformar o mundo. E aí vem a minha pergunta para vocês. O quanto que C-Level, CEO, os decisores mais estratégicos da companhia, entendem desse troço de CX de verdade? E o quanto que eles estão a fim de ter uma agenda pautada pelo cliente? Vamos lá, Maíla. Esse tema é muito importante, eu acho que é uma ancoragem de todo o processo de transformação. Mas vamos dar um passo atrás. Se a gente está falando de mudança cultural, se a gente está falando de experiência do cliente, se a gente parte do pressuposto que todos somos humanos, e se a gente entende que a nossa liderança também é um ser humano, passando por um processo empático, existe uma curva de aprendizado. Né? Eu acho que assim, a experiência do cliente não é mais uma questão de você gostar ou não. Eu volto a dizer, é uma questão de sobrevivência. Né? E a partir disso, eu acredito que aos poucos, a partir do momento que vocês forem implantando a cultura dentro da empresa, é preciso fazer essas ancoragens no topo. Porque a gente pode trabalhar a experiência do cliente, a gente vai trabalhar a experiência do cliente bottom up e top-down. O top-down funciona, ele é necessário, ele é basilar, mas o bottom-up também faz muita diferença.
Porque, fundamentalmente, estamos juntos, estamos trabalhando, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família, do que com quem a gente ama verdadeiramente. E a gente tem que fazer daquilo ótimo, né? A partir do momento que a gente muda o nosso comportamento, que a gente muda o nosso mindset, deixa de ser aquele mindset só vertical e consegue trazer as lideranças em relação ao que o mercado está fazendo, ao que a gente consegue fazer dentro da empresa, porque a curva de aprendizado é de qualquer humano, não é só do C-Level. Então, é uma ancoragem necessária, não é uma coisa fácil, porque a gente está falando de executivos, de diretores, de presidentes, de vice-presidentes, que fazem dessa forma há 40 anos, há 30 anos. E nós, como profissionais de experiência do cliente, temos que utilizar da empatia como base fundamental da nossa reflexão. Então, assim, não é, nossa, que difícil, não consigo aprovar o projeto X, não consigo aprovar o projeto Y. Entenda essa curva de aprendizado. Busque as formas de você demonstrar valor, não só para a companhia, não só para o cliente, mas para o todo. Né? E isso vem nos ajudando muito. Eu acho que principalmente o papel do Employee Experience, ter os VPs de RH, enfim, a diretoria de RH muito próxima de experiência do cliente, porque é muito simples. Olha, a partir de agora a gente vai falar da experiência do cliente, vamos fazer tudo diferente, vamos subir market share, vamos subir NPS, vamos ser líder de mercado. Tá, mas espera aí, eu como empregado vou melhorar a experiência do cliente final e a minha. Mais uma vez, processo de empatia, processo de seres humanos, uma curva de aprendizado, mas é uma ancoragem extremamente necessária. E eu acho que cada vez mais a gente vem conquistando esse espaço e a confiança dos níveis diretivos, principalmente dentro da CNH Industrial, de que é necessário fazer essa mudança. Né? Boa. Cíntia. Eu compartilho muito da opinião da Maíla, né? Nesse mundo VUCA, quem é que está preparado para alguma coisa? Né? Acho que todo mundo está vivendo essa turbilhão, essa coisa de transformação, e vamos lá, e agora o cliente está no centro, não é o que eu quero fazer, e simplesmente vender. Então, assim, sim, é um processo de empatia e humildade também, né? De todo mundo aprender junto, de todo mundo junto tentar trazer essa voz do cliente para dentro da empresa. E de construir algo diferente. Então, a gente que trabalha diretamente com isso tem que ter a empatia e, na verdade, essa questão de motivação, engajamento e de influenciar, impactar positivamente as outras pessoas, né? É como que fazer elas virem com a gente nessa jornada, nessa trilha, nesse caminho novo. E não tem essa questão de, nossa, que pessoa antiquada, nossa, que não, né? Acho que todo mundo tem o seu tempo para entender as coisas e acho que a gente tem muito que o papel de apoiar. Acho que é isso mesmo. Do 7 para fechar aqui, acho que as meninas trouxeram muito bem a questão da curva da mudança. Todos nós, como seres humanos, né, quem estuda um pouquinho de change management, a gente tem lá na curva da mudança, o momento do vale, do desespero, que é aquele momento que a mudança acontece e ninguém sabe muito bem onde está. E a gente passa depois pela fase do conhecimento, aprendizado e até a ação. Uma dica prática, eu acho que voltando para as suas organizações, faça uma reflexão. Quem é o sponsor de Customer Focus, Customer Experience, que nome que vocês deem para a organização de vocês? Quem é o patrocinador desse projeto? Isso é extremamente importante, porque a mudança cultural de modelo de negócio se faz sim com o movimento bottom-up, mas principalmente, primeiramente, top-down. Se a alta liderança não patrocinar aquele projeto, se não tiver na boca da liderança, se não tiver na pauta da liderança, o projeto tende a morrer e a gente fica aí como área de CX, CX, querendo, ouve aqui, eu sou o cliente, né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira reflexão, primeiro toque. Uma vez identificado quem é o sponsor principal ou os co-sponsors, façam reuniões one-to-one, entendam com eles o que eles sabem, o que eles conhecem, quais são as barreiras que eles têm de entendimento do que é CX, de qual a importância disso para o negócio. Façam um processo de educação com essas pessoas. Isso vai ser extremamente importante até para vocês saberem, né, o que de fato está pegando, o que de fato para eles não está fazendo sentido. Outra coisa, na hora que a gente define as ações e os projetos, tem um owners desses projetos, principalmente escolhendo o topo de liderança. Escolha um VP de RH, escolha um VP comercial, enfim, VP de finanças, né, que são áreas que normalmente têm mais dificuldade de se ver nessa relação. E, aos poucos, isso vai acontecendo. Mas, de novo, né, faça um one-to-one, entenda, tem que ter sponsor, tem que ter alguém alto ali naquele momento bancando, para que depois, bottom-up, quando as coisas comecem a surgir, a liderança apoie e aquilo vai em frente. Bem?
Complementando o que as meninas trouxeram, no meu caso eu tenho a felicidade de no PagSeguro de ter um sponsor muito forte do CEO, então isso ao mesmo tempo é muito bacana, mas também desafiador, né? Entender o que está no mindset dessa pessoa, e com isso eu quero trazer a provocação de busquem entender como é que é o processo decisório dessas pessoas, né? O que está por trás daquele drive de orçamento, o que está por trás daquele drive de eficiência, né? Às vezes, e outra, parte do ponto que essas pessoas não entendem, a pessoa quer fazer um negócio dar resultado, super pressão, super cobrança, então entenda, faça como se fosse um cliente, né? Entenda o que está lá, né, na cabeça, na raiz do pensamento da pessoa e adequa o seu discurso para chegar lá, né, para você conseguir plantar a sua sementinha e seja consistente em evangelização, né? Consistência, falar, repetir várias vezes, ser muito, muito persistente com isso. Quer falar, Lucélia? Desculpa, eu lembrei de uma história aqui para compartilhar e que talvez vocês possam estar caindo nessa armadilha, eu não podia deixar de compartilhar. Na nossa empresa também o presidente, nesse caso, é o nosso sponsor, isso está lá no centro da nossa estratégia. Mas o que aconteceu? Mesmo estando com o presidente, mesmo ele contratando uma pessoa de mercado para criar uma estrutura de experiência do cliente, passado um ano, a gente via que a parte técnica de CX havia avançado, métrica, jornada, mapeamento de dor, mas aquilo não estava na boca da liderança. E a gente de CX, muito indignado, a gente ia para o comitê, ia para a reunião de resultado, a gente falava, até que a gente se deu conta. Não é CX falando naquele momento de construção da cultura, tem que estar na boca do líder. E aí, a partir daquele momento, a gente, como CX, saiu um pouco de cena dessa conversa com os colaboradores e a gente começou a gerar conteúdo, informações, cases, para que a liderança, nas reuniões que elas tinham, que elas pudessem falar. E acabou gerando, até do lado deles, um interesse maior em aprofundar e tal. Então, acho que essa é uma armadilha que a gente pode cair por essa paixão que nós temos aí por CX, por Customer Success. Boa, anotem a dica aí da Lucete, faz muito sentido. Como mensagem final, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma palavra ou algum pensamento para o pessoal levar desse painel aqui e refletir. Cíntia, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, de novo, acho que até puxando o gancho, é um processo de resiliência, né? É um processo novo para todo mundo. Então, vamos lá, arregaçar as mangas. Não esquecer que é um processo de pessoas, né? É um processo de pessoas que estão fora e de pessoas que estão dentro. Acho que isso é muito importante. Quando a gente está falando de experiência, tem muito a ver com essa sensação, tem muito a ver com algo emocional e pessoal. Acho que essa é a minha mensagem final para vocês. E super obrigada aqui por estar participando disso com vocês. Obrigado, Cíntia do SED. Tua despedida. Bom, eu já falei um pouquinho ao longo da minha fala, mas assim, leve essa reflexão sobre sponsor, sobre o quanto vocês estão sendo patrocinados de fato para que essa mudança aconteça. Não esqueçam jamais que temos as pessoas que pela nossa fala, pela nossa paixão, elas vão caminhar pela trilha de fazer sim uma melhor experiência para o cliente, mas tem um outro grande grupo, principalmente os nossos grandes stakeholders que estão lá querendo ver número, então não deixe de quantificar. Essa experiência é mostrar sempre as duas coisas, né? Não tanto o lado quali, mais feeling, mas também o lado quantitativo. E eu costumo dizer sempre, acho que essa é uma fala que vocês podem, né, levar principalmente para os colaboradores, né? Cliente satisfeito gera recompra, gera investimento, gera felicidade dos stakeholders, né? E a gente consegue manter os nossos empregos, os nossos sonhos pessoais também. Então, usem um pouco disso, usem muito aquela questão aqui no ar-condicionado, funciona, na base não funciona. Convide as pessoas para irem para a ponta, para conhecer a dor. Não fiquem só presos às reuniões dos comitês, no ar-condicionado. Tá? Então, sujem a bota, no caso aí da indústria do agronegócio, coloque o chapéu do cliente, o que seja. Maíla. Obrigada. Bom, pessoal, eu acho que, pelo que a gente já falou e pelo que a gente vem vendo aqui, a experiência do cliente ainda é muito incipiente, né? Falar da experiência do cliente, seja na academia, seja nas empresas e no dia a dia nosso, nas empresas privadas, enfim, é ainda muito pouco comentado, é um pouco valorado, vamos colocar assim. Então, eu quero deixar um convite para vocês. Vamos fazer história. Eu acho que a gente precisa pensar que, a partir desses momentos que a gente consegue fazer essa troca de experiência tão bacana, poxa, todas as pessoas que estão aqui, a gente está conversando, a gente está debatendo a experiência do cliente.
Se a gente se propõe a fazer história, a gente muda essa realidade. Não só dos nossos clientes, mas do nosso ambiente corporativo, da forma com que o nosso país, da forma com que a nossa cultura se transforma junto dessa questão da experiência do cliente, da tratativa, da necessidade de investimento, né? E eu acho que essa proposta, a gente falou muito de resiliência também, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas não desistam. Eu acho que é um caminho sem volta e fazer história é um prazer. Assim como é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco. Agradeço de coração a oportunidade, a toda a organização. Pessoal, muitíssimo obrigada. Bom, eu deixo meu agradecimento, uma salva de palmas para essas moças aqui, super talentosas. Prazer estar com vocês. Até mais, Obrigada, gente. vocês Nos vemos. encontram Obrigada, a gente pessoal. na rede, fiquem à vontade para nos contatar. Beijo, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Rodrigo.